E aí galera, hoje mais um react aqui no Órfãos da Silbene, a sua cooperativa de react. Você já conhece como é que funciona, não é? Então, ó lá, o que a gente vai fazer hoje? Vamos falar de ET, quer dizer, vamos falar de OVNI, né? E a gente falou já, comentou o caso do Mike Leão, aquela situação lá no Paraná, um avistamento, será que foi, será que não foi, mentiu, não mentiu, não sei. Vamos trocar ideia com o nosso eterno parceiro Iberê, do Manual do Mundo. O que quase todo mundo erra sobre OVNIs. Hoje a gente vai te mostrar que sim, os OVNIs podem ser reais, mas talvez não do jeito que você está pensando. Fica até o fim que eu tenho certeza que você vai ver coisas que você nunca viu antes. Eu tô sem chapéu de alumínio. Nesses últimos dias as pessoas têm falado muito sobre um OVNI que foi visto lá no Paraná no dia 31 de maio. Pra quem não tá sabendo, esse registro, essa filmagem de OVNI foi feita por um cara chamado Mike Leão em Campo Largo, que fica ali perto de Curitiba, no Paraná. O que aconteceu? Ele começou a compartilhar ali em tempo real nas redes sociais dele algumas coisas muito estranhas que estavam acontecendo. Negócio esquisito. Tipo, os animais estavam meio assustados, uns sons metálicos meio estranhos, a cerca elétrica da casa dele tinha sido derrubada e a coisa mais importante, umas luzes esquisitas no céu durante a noite. Parecia um objeto luminoso grande pairando em cima da serra na frente da casa dele. Essa história se espalhou e até a aeronáutica se manifestou, dizendo que no dia 31 de maio não teve nada estranho que foi detectado, nem nos aeroportos ninguém reclamou de nada que estava aparecendo por ali, enfim, não tinha nenhum registro disso. Depois de toda a repercussão da polêmica nas redes sociais, alguns outros criadores de conteúdo foram lá e mostraram que talvez essa luz estivesse vindo ali de uma chácara vizinha da casa dele. E como essa história tá gerando bastante polêmica e vira e mexe aparece mais uma história de OVNI, de ET por aí, a gente resolveu fazer um vídeo mostrando o que tá por trás de tudo isso. Busque conhecimento! Então, para começar essa conversa, o que significa exatamente OVNI? É uma sigla para Objeto Voador Não Identificado. E é simplesmente isso, qualquer coisa que esteja voando por aí e que você não consegue descobrir o que é. Não inglês, sabe? A sigla é UFO, que vem de Unidentified Flying Object. Ou gastou o CCA. E é por isso que a área que estuda esses objetos é chamada de ufologia, e as pessoas que estão nessa área são os ufólogos. E é lógico, quando você lê, quando você ouve essa palavra, nós temos muitos ufólogos no Brasil, tá? Um objeto, você imagina logo é um ser alienígena verde com duas antenas, porque a gente identifica objetos voadores, quase o Shrek, né? Coisas Tudo bem. extraterrestres, É quase o Shrek. Não humanas. Só que na identificação da palavra mesmo não tem nada disso, é uma coisa muito mais comum do que parece. Só pra vocês terem uma ideia, entre 1952 e 2023, o Arquivo Nacional Brasileiro registrou ao menos 893 aparecimentos de OVNIs no Brasil. A maioria desses casos não é investigado, tá? São tratados como inconclusivos. Ficou OVNI mesmo. Ninguém identificou o objeto. Ninguém foi lá para ver o que era. Porque a Força Aérea Brasileira, a Aeronáutica, que é responsável por olhar para isso, não investiga esses casos. Ela registra, mas não vai atrás de todo caso de aparecimento de OVNI. Mas existem outros países sim que vão atrás e fazem o objeto ser identificado. Ele deixa de ser OVNI. Estados Unidos, balão meteorológico, resolver drone, 95% desses casos em média. Então, apesar de parecer um assunto que é todo misterioso e que é uma coisa secreta e que ninguém sabe o que é, a maioria dos casos de OVNI são solucionados de um jeito bem fácil se tiver uma investigação. E olha só, o que eram de fato esses OVNIs, né? Nessas investigações, o que a gente descobriu mesmo? Tinha um monte de satélites, principalmente esses satélites que andam em órbita baixa, né? Tipo Starlink, que eles estão bem próximos da Terra e por isso quando você olha no céu, você consegue ver o satélite passando. E como eles têm muitos juntos, parece, sei lá, as renas do Papai Noel passando no céu, um monte de estrelinha, uma atrás da outra, andando de um jeito bem diferente de um avião ou de qualquer coisa que a gente está acostumado a ver. Pior que eu já vi Starlink, mas, cara, é difícil, é raro. OVNIs são os balões meteorológicos. A gente já lançou um balão desse tipo aqui no Manual do Mundo quando completamos 5 milhões de inscritos. É um balão meio mole que a gente coloca gás hélio ou hidrogênio dentro e quando ele tem essa função científica, vai ali um radinho
e alguns sensores que medem a umidade relativa do ar, medem também a altitude, a maneirinho, do vento, e esses dados não é que nem os são mandados foguetes de volta para a Terra. Mas o balão meteorológico é maneiro também, pô. A condição atmosférica ali. Você pode imaginar que seja uma coisa muito rara, mas achei aqui uma notícia dizendo que no mundo são lançados mais ou menos 1.800 desses balões por dia. E fala aí, você que tá assistindo agora, mano, 1.800 balões por dia no mundo? Esse tipo de balão, se você visse um troço desse no céu, no mundo. Tá meio estranho, vai. Fora no mundo, isso, ok, tem né? uma série de coisas que o ser humano manda pro céu ali que são meio comuns, mas é estranho da gente ver de perto. Tipo um drone que tá sobrevoando de noite, ou até um avião que tá passando ali numa rota que você não tá muito acostumado a ver. Se for um avião clandestino que tá levando droga, aí piorou. Ele vai ser identificado no radar e aí as autoridades vão atrás desse objeto, que depois vão descobrir que é um avião. Que inclusive já teve, tá? A Força Aérea de vez em quando intercepta uns aviões meio esquisito aí. Tem mais um monte de coisinha pequenininha voadora que a gente nem lembra que existe, tipo balão comum, daqueles que vai fogo embaixo tem mesmo, isso. Que pode ser um balão... Estamos no mês de junho, né? Festa junina, pô. Balão tipo de festa junina, feito de papel que as pessoas soltam. Ou ainda um balão de gás hélio, tipo aquele que a gente levantou a fumaça, que no final a gente não soltou nenhum ali na atmosfera, mas se ele sair voando e refletir alguma coisa, você não vai saber o que é. O Iberê tentou lançar a pessoa. Mas a gente descobriu aqui 2 tipos de OVNIs que são muito interessantes e aí sim que eu gostaria muito de mostrar pra vocês. Primeiro, são alguns fenômenos naturais que acontecem no céu e que não são tão comuns assim. E as pessoas na hora que olham falam, pô, eu nunca vi esse negócio. Só pode ter sido um extraterrestre que colocou ali, vou reportar um OVNI. E tem uma segunda categoria que são os OVNIs realmente perigosos, esses que a aeronáutica costuma ir atrás sim. Começando então pelos OVNIs da natureza. Uma coisa muito legal e rara de ver são as nuvens lenticulares. São nuvens que são formadas quando tem um vento forte, uma montanha na frente, algum obstáculo. É bonitão, é bonitão. Movimento no céu e esse tipo de nuvem que você tá vendo aí, que muitas vezes é confundida com nave espacial, porque às vezes parece um disco voador. Pô, pensa uma nuvem dessa, sei lá, no nascer do dia, né? O sol tá nascendo, a luz tá pegando de ladinho, ou então tá no entardecer. Pô, o maluco pode se confundir. Se tiver com sono, então, não tiver tomado um café ainda, ih, lascou. Mesmo. Uma outra coisa que eu queria muito ver chama parélio ou sundog, que é quando o sol aparece no horizonte e você vê outros 2 sóis, um de cada lado ali. É um fenômeno que existe mais em regiões efeito frias, de lente atmosférica, né? De gelo. O gelo também pode formar uma coisa que a gente chama de pilar de luz. O que acontece? Ele projeta para o céu algumas luzes que estão mais próximas do horizonte. Esse aí é de achar que, o sol também acontece com a fim lua. Do mundo. Mas o mais louco, o mais bacana de ver mesmo é quando acontece com as luzes da cidade. Porque daí você olha pro céu e vê um monte de pilarzinho de luz colorida, que é como se você pegasse as luzes do chão e esticasse no céu. Olhando assim, só pode ter sido feito por algum bicho de outro planeta. Um tipo de miragem que também confunde pra mim é um pouco pior, né? Se chama Fata Morgana, que vem do italiano Fada Morgana. Na lenda do rei Arthur, ela é uma meia-irmã dele, é uma fada que consegue se transformar em várias coisas diferentes. Mas a miragem que a gente vê, que é chamada de Fata Morgana, é quando tem algum objeto que parece que está flutuando logo em cima do horizonte. É o holandês voador. No mar, desse jeito olha lá o barco, olha lá. Tem mais um fenômeno ligado ao gelo, que se chama nuvem notilucente. Notilucente, você já imagina que é uma luz de noite. É um tipo de nuvem formada por cristalzinhos de gelo que fica muito, muito alto, tipo 80 quilômetros de altura. Isso já é perto da divisa do espaço, tá? Não é muito comum a gente ter nuvem. Cacete, ela é mais alta que a Cumulonimbus, cara? E aí, como tá muito alto, quando a gente tá perto do pôr do sol, um pouco depois do pôr do sol, o sol ainda consegue iluminar essas nuvens muito bem. Então você olha pro céu, ele já tá escuro, mas tem umas nuvens ali que maneiro, né, de um jeito muito forte, especial. E pra terminar a lista dos meteorológicos aqui, tem um tipo de raio especial que é bem raro. Eu não consigo falar em português. Chama Sprite. É um raio que acontece acima das luzes e ele pode ser colorido. Então tem essa foto aqui, que talvez seja o primeiro registro de não é uma descarga colorido.
tirado a Do partir céu de um pro chão, avião, é do mas céu pro também tem céu, é um essa negócio outra muito foto louco, de um velho. sprite registrado a partir da Estação Espacial lá! Internacional, né? Os astronautas tiraram foto. E você vê que é um fenômeno absurdo, assim. Seria muito fácil de alguém ligar pra aeronáutica. Aí pensa aqui comigo, na Idade Média, no meio de uma tempestade, um negócio louco lá na região fria, no meio da névoa, neblina, os caramba, o cara vê um sprite depois de ver um pássaro muito grande longe. Ah, você já entendeu que era um dragão, né? Então, é os OVNIs, só muda a época. Dizendo que é um OVNI. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi nenhum desses fenômenos, tenho muita vontade de ver e não conhecia vários Iberê. deles. Então se você também nunca tinha ouvido Vão falar te em levar deles, embora. tem vontade de conhecer, acho que valia largar um joinha ou se inscrever no ó, canal aí, se ó. você não é inscrito ainda. Aproveitar o porque aqui Iberê. muita Se informação você não é bacana. inscrito aqui, por Vamos favor, pros se OVNIs inscreve, já deixa o perigosos like. mesmo. Pô, o react tá Uma maneiro, parte não que dá? as pessoas veem no céu e acham estranho é porque não deveria estar ali mesmo. Porque são naves estrangeiras que estão tentando espiar você. Aqui São no Brasil, os talvez russos. não seja um fenômeno tão comum, porque eu acho que não tem Coitado tanta dos gente russos. assim, interessada em espionar a gente. Mas nos Estados Unidos Ah! é bem mais normal acontecer, não só porque é um país que outros querem espionar, mas também porque é um país que gosta de espionar os outros. É então, do mesmo verdade. jeito que existe o balão meteorológico, que é feito para Lembra do balão chinês? as condições da Oh, atmosfera, é. também tem o balão espião. Em 2023, os Estados Unidos descobriram um balão Aí. chinês que já tinha voado um monte em cima do território deles e que estava numa altitude absurda, tipo 18 quilômetros. É uma altitude bem maior do que os aviões costumam voar. Os aviões voam mais ou menos ali em 11 quilômetros de altitude. É alto, mas é muito mais perto do que os satélites conseguem enxergar. Então, se você botar uma boa câmera ali, você consegue ver o que está acontecendo no chão, você consegue captar sinais de rádio, ou seja, você consegue dar uma bela de uma monitorada em tudo que está acontecendo ali no país. E se for um balão pequeno, nem dá para ver do chão. O que não era o caso desse balão chinês, que era bem grande. E comparando com o satélite, vamos combinar, né? É uma tecnologia assim absurdamente Caraca, mais mano. barata. Você não precisa de nenhum foguete para subir. As câmeras que vão ali, Pô, todo mas equipamento aí não precisa não é ser qualquer tão balão, né, Iberê? específico, tão caro. Não é o balão quanto de vai São no João. satélite, que vai operar numa condição muito mais difícil. Então é um tipo de equipamento de espionagem Maneiro. que é muito fácil de Maneiro. você mandar, quase sem custo nenhum. Se cair, caiu. E que talvez seja meio difícil. A gente até tem de pesquisa descobrir no de onde é Brasil que com vem. isso, tá? Mas os Estados Unidos não só Envio são de espionados, pequenos como satélites espionam em balão também. meteorológico, E eles medição fizeram de um alta avião altitude. espionagem que é simplesmente o avião mais rápido do mundo. É o Lockheed SR-71 Ah, o Blackbird. Você já deve ter visto em algum lugar esse avião preto que... Não, eu não vi, olhando não. do céu, você não vai identificar exatamente como um avião. Eu vi uma parece réplica. pipa gigante ou sei lá o quê. Na época da Guerra Fria, em que os Estados Unidos disputava com a União Soviética, eles precisavam ter um avião que voasse muito alto. Um avião pra espião reconhecer na o território inimigo. estratosfera, Então, mano. ele era Não. praticamente inalcançável, porque é muito Loucura. rápido, voava muito alto, pouco detectável por radar, etc. Passava por cima ali rapidinho, tirava a foto e ia embora. E aí, pra vocês terem uma ideia, esse avião conseguia voar a 3.500 km por hora a mais ou menos 26 km do chão, mais que o dobro da altitude de um avião de cruzeiro. Mas, Iberê, existe um avião que é mais rápido que esse, que é aquele avião X-15 lá dos Estados Unidos, que eles praticamente chegam no espaço com um avião. Tem esse outro avião aí, mas ele tá mais com Só um foguete, foguete, que tem que ser lançado de outro avião. É uma coisa muito mais experimental, que não dá pra considerar muito isso no jogo, né? Mas se eu visse voando, também ia confundir esse outro com OVNI. Na verdade, eu ia E ficar talvez com o tipo medo de ser OVNI mais atingido, pô, perigoso maior cara de todos, bomba. que pode servir para espionagem, mas a tendência dele mesmo é causar acidente, é drone. É uma coisa que tá ficando cada vez mais barata e também cada vez maior. Pô, qualquer um compra um dronezinho ali numa Shopee, cara. 100 quilos. 100 reais ali. E é operado De boa. por pessoas comuns, né? Não tem todo o controle que tem um avião, um helicóptero. Eu não sei vocês, mas eu quando tô em casa, aqui no Manual do Mundo, olho pro céu e tem um drone voando baixo, me incomoda muito, porque eu sei que alguém que não tá espionando o meu país é pior. Vamos parar pra pensar. Uns dronezinhos de 100, 150 mil reais é um brinquedinho, não tem câmera pra você, né, voar ali na salinha de casa, seu filho descobriu o que é um drone, tá? Agora, quando a galera já tem um DJI, né, um drone de 1.000 conto, 2.000 conto, aqueles com câmera Full HD e tal, porra, o drone é a evolução do telescópio, entendeu? A luneta na varanda do apartamento, então, tem a galera aí que fica espionando o vizinho, fica na fofoca, e pô, acho que esse é um dos piores OVNIs possíveis, não é não?
que isso, ela tá me espionando. E esse tipo de aeronave pode entrar na frente de uma rota de avião, entrar numa turbina, bater no vidro, enfim, causar um acidente gigantesco. Ah, o Lito ouvindo isso, ouvindo turbina. Porque daqui 10 anos vai ser muito mais barato, muito mais fácil de comprar um... Já teve acidente, tá? É recente, inclusive, já teve fechamento de aeroporto e já teve incidente, vai. Foi engolido, mas não estourou o motor. É sugado, cara. Um drone desse passar na rota de pouso ou decolagem de uma aeronave vai ser sugado pelo motor e fé que não vai estourar o motor. Que se estourar, declara emergência, volta para o aeroporto, fé. Drone, talvez os aviões tenham que ter algum sistema, tipo, em vez de ter um limpador de para-brisa que a gente tem nos carros, ele vai ter um limpador de drone, sai estapeando os drones. O limpador de drone aí é brabo, hein, Berê? E você, a gente enxergar um OVNI, o que a gente tem que fazer? Bom, além de gravar, porque eu acho que a gente vai querer gravar o OVNI, principalmente se for um desses fenômenos atmosféricos, eu vou querer muito fazer um vídeo depois do Manual do Mundo. Se a gente achar que é um drone em um lugar que não deve, é bom chamar a polícia mesmo. Mas se for uma coisa que tá lá no céu, se você trabalha na aviação civil, for piloto, controlador de tráfego, você pode registrar num formulário. Esses casos, eles ficam registrados num lugar que chama Arquivo Nacional e isso é público. Você tem acesso mais fácil fazer o registro, consultar os registros de OVNIs no Brasil. Mas o fato de ser registrado não quer dizer que a Força Aérea vai de fato investigar esses casos. No geral, isso só vai ser guardado em algum lugar. Mas aí eu não preciso de um BO para fazer o registro. Que é um problema mesmo, aí sim vai servir como indício ali em alguma investigação, mas no geral só vai ficar no Arquivo Nacional. E uma coisa muito doida que a gente descobriu pesquisando é que não existem só os OVNIs, também podem ter objetos não identificados na água. E aí o nome OSNI. Objetos submarinos não identificados. É um torpedo russo espião. Daqui a pouco aí, tá alguém gritando. Não é mais a aeronáutica que registra, é a Marinha. É ela que cuida dos rios e do mar no Brasil. Geralmente esses casos de OSNI é alguma coisa que a pessoa viu debaixo d'água que parece ser um submarino ou algum tipo de luz que tá levantando ali no horizonte, mas se for alguma coisa que sai do mar e voa, e o teu submarino? Um OVNI, e aí vai ser da aeronáutica de novo. Resumo da ópera: sim, existem OVNIs, existem milhares ou milhões de OVNIs que são vistos o tempo inteiro. E sim, eles são perigosos e podem causar muito problema. Mas por tudo que não a gente só pelo susto até hoje, os OVNIs ou são uma confusão, a gente tá vendo uma coisa e tá achando que é outra, ou é ser humano fazendo coisa errada mesmo, querendo espionar os outros ou voar onde não pode. Extraterrestre, nave espacial mesmo que é bom, nunca ninguém conseguiu provar. Esse cenário que vocês estão vendo aqui tá cheio de easter egg dessas teorias malucas. Tô vendo. Associa a OVNIs. Se você achou que viu alguma coisa... Alguns livros aqui. Coloca aí nos comentários o... Ó, a câmera fotográfica. Várias câmeras, na verdade, né? Não identificado. Mas só deixa eu mostrar um negócio pra vocês antes. A gente tem um livro que foi lançado há pouco tempo. Tu quase fez o Vida Longa e Próspera que eu vi, hein? Não é de fato um guia assim pra você virar um extraterrestre, mas é um livro muito legal que conta como que é o dia a dia de um astronauta de verdade. Foi maneiro, hein? Por um astronauta de verdade. Pô, eu já paquerava o livro do Iberê de Química, agora então explica várias coisas bacanas, curiosidades que a gente tem, por exemplo, como que é o treinamento de um astronauta, como que é viver fora da gravidade, como é ir no banheiro. Maneirinho. No espaço. Então eu vou deixar o link ir no banheiro é muito todos triste. os outros livros do Manual do Mundo aqui na descrição do vídeo. Aspirador de número 1 e número 2. E ainda tenho que aguentar isso. A ponta é mais fininha, não é? Caraca, aí geral foi fazer a fila ali pra botar o chapéu de alumínio no Iberê. E esse foi nosso react. E aí, chat, vocês gostaram? Ó, se ficou até o final, não perde tempo não, já deixa o seu like e se inscreve no canal se você não for inscrito. Toda segunda e quinta-feira a gente tá aqui no canal fazendo live para gravar esses reacts e trocar ideia com vocês. Então a gente se vê no próximo react. Ó, um beijo e a verdade tá lá fora. Vida longa e próspera. E tchau.